Bem-vindos, alunos, à nossa terceira aula sobre gestão financeira. Nessa terceira aula, vamos falar um pouco sobre a tomada de decisão, baseada em todos aqueles itens que nós já falamos nas duas aulas anteriores, controles financeiros básicos, fluxo de caixa, indicadores de desempenho, e vamos falar um pouco sobre alguns indicadores econômicos que é necessário todo administrador financeiro saber e acompanhar para que não seja pego de calça curta no futuro. Então, vamos falar primeiro sobre tomada de decisões sobre investimentos. O principal objetivo da administração financeira é contribuir para a tomada de decisões visando sempre a maximização da riqueza da organização. E é importante que nunca tome decisões precipitadas nem por impulso. Dê um passo de cada vez e espere as melhores oportunidades. E nem sempre a primeira oportunidade que aparece é a melhor. Vá sempre com cautela. Quando se fala de dinheiro, todo cuidado é pouco e qualquer deslize pode ser fatal. Para tomar decisões que contribuam para o crescimento desse capital, é preciso saber responder pelo menos a 4 perguntas básicas. Onde investir? Quanto investir? Como financiar o investimento? E como distribuir os resultados da empresa? Essas 4 perguntas são básicas. Na verdade, a gente tem inúmeras perguntas. Eu elenquei essas 4 por considerar as principais e as que mais são realizadas por qualquer gestor financeiro. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Onde investir? Escolher o direcionamento do investimento é o primeiro passo. Você deve avaliar, entre as opções disponíveis, a que tem mais a ver com o seu tipo de negócio. Além, é claro, de analisar o retorno que isso pode trazer. Quanto investir? Essa etapa está direcionada e associada à primeira pergunta, onde investir? Já que a escolha do que investir depende principalmente da quantia disponível para investimento. Primeiramente, você precisa fazer uma análise sobre o retorno que esse investimento lhe trará. Exemplo, investir em algum ativo imobilizado. Quanto tempo esse ativo vai demorar a lhe dar retorno? Será que esse é o investimento correto? Todas as perguntas e as mais variadas possíveis devem ser feitas antes de tomar uma decisão de investimento. Para responder à pergunta sobre quanto investir, é preciso ainda avaliar quanto a empresa pode ou deveria investir. Como é que a gente pode financiar esse investimento? Existem 2 fontes primárias de recursos para as empresas. O capital próprio, que é o capital dos sócios, e o percentual de terceiros, que são os credores. Esses terceiros podem ser investidores ou podem ser empréstimos bancários. É preciso calcular as porcentagens do capital próprio e de capital de terceiros que serão aplicados. Ou ainda, se serão só investimentos próprios ou o valor total será de terceiros. Tudo isso é uma análise que deve se fazer, calculando sempre juros, prazos e carências, tá? Se você decidir pelo capital de terceiros, que em geral é mais caro do que o capital de sócios, ele pode vir de investidor, que pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que acredite na sua empresa e que acredita que vai ter retorno significativo sobre esse investimento, melhor do que deixar o capital aplicado no banco, ou pode ser um empréstimo bancário, que pode ser realizado em um banco público ou em um banco privado. Esses bancos podem ser banco de fomento, banco de desenvolvimento ou um banco comercial. Todos eles oferecem várias linhas de crédito, das mais variadas possíveis. Vai depender, efetivamente, do que você quer financiar. Hoje os bancos financiam de tudo, desde um simples computador até as máquinas mais sofisticadas. Tudo isso vai depender da sua necessidade. Se para fazer a empresa crescer, você precisa investir em um trator, por exemplo, você deve analisar sempre qual o retorno que esse trator vai lhe trazer e em quanto tempo. Tudo isso você analisa também dados importantes das linhas de crédito disponíveis, como taxa de juros, prazos e carências. Por exemplo, se você financiou o trator, como falamos anteriormente, o trator vai passar a lhe dar um retorno efetivo 2 anos após a compra. Quanto maior o prazo de carência que você negociar junto ao banco, menos prejuízo você vai ter e mais rapidamente você vai ter retorno com aquele investimento que você estava fazendo. Então, é de suma importância analisar todos esses itens. Um empréstimo bancário, ele deve ser sempre analisado com muita cautela. Por exemplo, falamos de descasamento de prazos de pagamento entre o que a gente oferece para o cliente e o que o nosso fornecedor nos concede. Esse descasamento de datas,
ele pode ser também negociado junto ao banco através de desconto de duplicatas, desconto de cheque, antecipação de recebíveis, se você vender no cartão de crédito. Mas o banco não faz isso de graça, ele cobra um juros. E esses juros cobrados pelo banco vai corroer o lucro da sua empresa. Então, tudo isso tem que ser analisado com muita cautela, com muito cuidado, e todos esses juros devem ser colocados no seu planejamento financeiro. Lá naquele controle de contas a pagar, de contas a receber, você deve colocar todos esses itens e você deve colocá-lo bem detalhado no fluxo de caixa, porque isso vai impactar diretamente na lucratividade da empresa. Mas isso é ruim, fazer um empréstimo bancário? Não, isso não é algo ruim. Existem linhas de crédito nos bancos de desenvolvimento, como o BNDES, como o Banco do Nordeste, que oferecem linhas de crédito muito baratas, que muitas vezes é mais barato você pegar o empréstimo no banco, do que pegar o capital próprio, o capital dos sócios. Às vezes é mais barato financiar, mas tudo isso deve ser analisado com muita cautela. Como as linhas de crédito são muito diversas, é importante sempre você analisar em todas as opções, inclusive nos bancos privados. Hoje os bancos privados, ditos comerciais, eles também oferecem muitas linhas de crédito que têm feito grandes empresas se desenvolver, e pequenas também. Tudo isso é necessário fazer uma análise correta e analisar o que é melhor para a empresa naquele momento e que retorno trará. Como distribuir os resultados? A empresa deverá gerar capital suficiente para pagar os juros aos credores, os impostos, os dividendos para os sócios e ainda uma parte destinada a reinvestimento para crescer e lançar novos produtos. Esses são alguns itens que eu enumerei para vocês analisarem na hora de tomar uma decisão. Existem muitos outros. A gente vai conversando, vocês podem mandar as dúvidas e a gente vai analisando quais são os melhores. Vamos falar agora sobre indicadores econômicos. Existem muitos indicadores econômicos que devem ser analisados pelo gestor financeiro. Eu enumerei aqui alguns que são primordiais, não só para o gestor financeiro, mas para todo brasileiro. Todo mundo deve conhecer esses indicadores e acompanhá-los. O primeiro que nós vamos falar é a inflação. A inflação é o aumento persistente e generalizado do valor dos preços. Quando a inflação chega a zero, dizemos que houve uma estabilidade dos preços. A inflação ela é dividida em inflação de demanda e inflação de custos. E o que é cada uma delas? A inflação de demanda é quando há um excesso de demanda agregada em relação a um produto disponível. As chances de a inflação de demanda acontecer aumentam quando a economia produz próximo ao emprego dos recursos disponíveis. Isso acontece como, por exemplo, em uma feira. Oferta-se banana. Todo mundo quer comprar banana, o preço da banana sobe. Não, ninguém quer e a banana está entrando em um estágio de depreciação. Um estado já ruim, que depois não vai ser vendido. O preço cai para que faça-se a venda, principalmente quando não há demanda e a demanda diminui nesse estágio. Então, é importante que conheçamos sempre essa questão da demanda e da oferta e como a inflação ocorre de acordo com esse processo. Existe também a inflação de custos. Ela é associada à inflação de oferta. O nível de demanda permanece e os custos é que aumentam. Com o aumento dos custos, ocorre uma retração da produção, fazendo com que os preços de mercado também sofram aumento. É isso que nós estamos vivendo no momento. Como houve um aumento do dólar, dentre outros aspectos econômicos que estamos vivendo agora, os custos de produção subiram muito e as empresas estão muito receosas em produzir e investir. Então, isso provoca um aumento dos preços. É importante sempre analisarmos todas essas situações para tomarmos uma decisão na nossa empresa. Existem vários índices de inflação. Todos eles são importantes, nenhum é mais importante do que o outro. A diferença é a forma de apuração e o que mais se adequa à necessidade de cálculo. Aqui eu enumerei alguns desses indicadores. O IGP, que é o Índice Geral de Preços, o IPA, que é o Índice de Preços no Atacado, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Alguns desses índices, eles são calculados baseados em outros índices. Então, é importante conhecer o que mais se adequa à necessidade da sua empresa. Por exemplo, se ela é uma construtora, ela vai usar o INCC. Então, sempre analisar qual é a área de atuação da sua empresa e o índice mais considerável para a análise desses custos de inflação. Um outro item importante
um outro indicador importante que existe na economia, que muita gente desconhece como calcular e para que ele serve, é a Selic. Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A taxa Selic, como a gente chama, é o índice pelo qual as taxas de juros cobradas pelos bancos no Brasil se balizam. A taxa é uma ferramenta de política monetária que é utilizada pelo Banco Central para atingir a meta de juros estabelecida pelo Copom. É através da Selic que fazemos um controle das metas de inflação, por exemplo. Escuta-se muito na TV, a taxa Selic subiu, a taxa Selic caiu. Ah, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Se essa taxa de juros sobe, provavelmente todos os empréstimos bancários subirão. E, consequentemente, os custos da sua empresa crescerão. Então, é necessário conhecer essa taxa, ficar atento se ela sobe ou se ela desce. Se ela desce, é ótimo também para a sua empresa. Por quê? Porque os custos de financiamento reduzirão. E quanto mais baixa essa taxa Selic está, mais é propenso ao desenvolvimento, porque mais fácil é você pegar um empréstimo e ter um retorno efetivo sobre o dinheiro. Fique atento a essa taxa Selic. Hoje, ela está crescente no Brasil, mas pode ser que a gente tenha uma melhora econômica, sejamos otimistas, e que ela caia nos próximos anos. Ela já chegou a ser baixíssima nos últimos anos, ela chegou a 7%, mas infelizmente, devido à crise econômica, ela subiu. Então, hoje, o dinheiro está caro. É melhor você deixar um dinheiro aplicado do que você investir no mercado. Então, isso dificulta também o desenvolvimento econômico do país. Por isso que é importante conhecer sempre esses indicadores e ficar atento a eles. Outro indicador de extrema importância que as pessoas desconhecem é o câmbio. O dólar subiu. Ah, o que eu tenho a ver com isso? Eu não compro nada em dólar. Você tem tudo a ver. Por quê? Porque nós, no Brasil, importamos muita coisa. Então, tudo que importamos é baseado no dólar ou no euro, dependendo de onde compramos. Mas principalmente o dólar, que é a moeda mundial. Então, é muito importante que a gente tenha um câmbio adequado à necessidade do nosso país e, consequentemente, da nossa empresa. Quando o dólar sobe, por exemplo, aumenta o combustível, aumenta, por exemplo, o pãozinho francês que você come, porque nós não temos produção de trigo suficiente para abastecer o país. Assim, a gente importa trigo de outros países, principalmente da Argentina. E quando a gente importa em dólar. Então, esse aumento do dólar provoca um aumento generalizado dos preços no país. Por isso que o governo faz um controle eficiente desse câmbio. Embora ele seja flutuante, ou seja, ele se autorregula pela oferta do mercado e pela demanda, mas o governo faz um controle como? Comprando ou vendendo dólar no mercado, para equilibrar essa conta. É muito importante a gente ter esse conhecimento sobre o dólar. Existe também o câmbio fixo. Ele não é muito utilizado no nosso país, na verdade não tenho conhecimento dos últimos governos terem usado esse tipo de câmbio, mas ele serve muitas vezes para limitar a compra ou o mercado de dólar, principalmente quando existe uma escassez dessa moeda no país. Essa foi a nossa terceira videoaula. Falamos sobre o que é gestão financeira, sobre controles financeiros básicos, como calcular a necessidade de capital de giro, onde buscar esse capital de giro em um momento de necessidade. Falamos um pouco sobre os controles financeiros básicos, sobre a elaboração do fluxo de caixa. Falamos também sobre alguns indicadores de desempenho que são necessários para a tomada de decisão. E falamos também sobre indicadores econômicos. Espero que tenham entendido tudo perfeitamente, mas caso tenham dúvidas, estou à disposição. Teremos tarefas extras, fórum para discussão e alguns textos também que eu extraí para vocês de revistas de grande circulação do país. Lembre-se de manterem-se informados o tempo todo. O gestor financeiro, ele deve estar informado sobre tudo o que está acontecendo no país, porque tudo impacta na empresa, seja a empresa pequena ou grande. Foi um prazer estar com vocês e a gente se fala no fórum. Até lá!